Instrumentos nas mãos do Senhor, o plano de Deus para um ministério fiel e eficaz. É isso que estamos estudando e vamos continuar ainda nessa pegada, tem muito chão pela frente. Mas antes até de dar início, aí vamos fazer uma oração, pedindo que o Senhor também nos dê o privilégio de estudar juntos a palavra dele. Pai, eu te agradeço mais uma vez por esta noite e por este momento de estudo da tua Pronto, palavra. Luizinho. Tá Te prontinho. agradeço, a Deus, porque efetivamente o Senhor tem nos abençoado com graça, o Senhor tem nos abençoado com fé, o Senhor tem nos dado sabedoria e discernimento. E acima de tudo, ó Deus, estamos sempre clamando e recebendo do Senhor paciência, paz, no meio de toda essa situação que estamos experimentando. Gostaríamos de continuar sendo nas tuas mãos, ó Deus, instrumentos, ainda que não estejamos tão próximos às pessoas com as quais convivemos. Acreditamos que por um milagre do Senhor, pelo poder do Senhor, a nossa vida, de uma certa forma, será uma vida de bênção para aquelas pessoas que estão perto de nós. Ainda que eu esteja em minha casa orando, intercedendo sem que as pessoas saibam, ainda que cada um de nós esteja fazendo isso ali no secreto, a Deus, do seu lar, do seu quarto, sabemos que o Senhor é o Deus que está ouvindo a nossa oração. E a tua promessa, Pai, para nós é de que muitos serão abençoados quando os nossos lábios se abrem para clamar ao Senhor e buscar do Senhor toda a bênção sobre a terra neste momento. É em nome de Jesus, Pai, que nós oramos e agradecemos. Amém. Ok, então vamos lá. Vamos acompanhar mais um pouquinho do que nós vimos na sexta-feira, para quem esteve com a gente aí, sexta-feira passada, né? Como nós já tínhamos há um tempo atrás falado sobre o pecado, e que o pecado é uma situação de condição de todo homem, humanidade, né? E que gera comportamentos, né, ou comportamento pecaminoso, nós mostramos que as boas novas do Evangelho têm de ser anunciadas e pregadas. E ao fazer isso, nós declaramos quem é a razão, né, desta mensagem que anunciamos, que é Cristo Jesus. Então, na sexta-feira, nós falamos mais um pouquinho a respeito de ser Ele, o nosso Redentor, e que a melhor notícia que a gente tem para passar para as pessoas que ouvem a respeito da mensagem do Evangelho, da pregação do Evangelho, não é a isenção dos problemas, das dificuldades, enfim, de tudo aquilo pelas quais elas passam, a cura, né, ou a alegria sendo derramada abundantemente no coração. A melhor notícia não é essa, ainda que isto seja uma notícia muito boa da parte de Deus para nós. A melhor notícia que todos nós, como instrumentos, podemos dar às pessoas que estão ao nosso redor é que temos um Redentor. E é isso que a gente viu na sexta-feira. Nós não só temos, como precisamos de um Redentor. O homem, por ele mesmo, não tem condições de buscar a solução da sua condição de pecador e de destituído da glória de Deus, da graça de Deus. Então nós precisamos deste Redentor. E a boa notícia é esta, ele veio. Né? Jesus veio para nos resgatar, enfim, de nós mesmos. Por que eu digo de nós mesmos? Da nossa condição de homens pecadores, né? Todos nós. Então ele veio para nos dar esta alegria, para nos dar essa certeza e esta segurança. E é isso que eu tenho que pregar e é isso que eu tenho que anunciar, né? Então é bom entender, conforme a gente falou também na sexta-feira, que eu e você não somos apenas objetos do querer de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus e da misericórdia de Deus. Não somos objetos simplesmente disso, mas somos também instrumentos do amor de Deus nas vidas de outras pessoas. Então eu sou um instrumento nas mãos do Senhor e sou o canal que Deus vai usar como bênção para a vida de outra pessoa. Para falar deste amor que eu recebi, desta graça que eu recebi, né, desta esperança que eu carrego no meu coração, desta fé que eu tenho em meu coração. Cada um de nós é esse instrumento preparado por Deus para isso. E como instrumentos nas mãos do Senhor, nós aprendemos que todo instrumento é uma ferramenta, vamos dizer assim, eficaz, pelo menos deveria ser, né, para transformar alguma coisa, para mudar alguma coisa. Seja lá, pensa nos instrumentos que a gente usa. Pega um alicate, é para alguma coisa, um martelo é para alguma coisa, um prego, uma colher, sei lá, qualquer coisa, um piano, um saxofone, qualquer instrumento que eu vou usar, ele vai transformar alguma coisa, o objetivo é fazer isto, né?
Então, todo o povo de Deus, com isso a gente viu na sexta-feira que todo o povo de Deus, e é todo o povo de Deus, não são só alguns, mas todo o povo de Deus é um instrumento de transformação por parte de Deus na vida de uma outra pessoa. Então tem trabalho, tem serviço para todos nós, em todo o tempo, a todo instante. E para cada faixa etária, né, sejam crianças, né, até os mais idosos. O Senhor nos usa como instrumentos nas mãos dele para realmente levar a palavra da salvação, da graça, né, para falar do amor e da misericórdia de Deus. Então todo o povo de Deus tem este privilégio. Se não, a gente viu na sexta-feira, se não estamos fazendo isso, não é porque Deus não quer, né? Há situações em que Deus pode até nos deixar ali de stand-by, mas com um propósito específico, mas o ser um instrumento com o propósito de levar a palavra já está em nós, pela ação e pelo poder do Espírito Santo. E a gente olhou lá em Efésios 4, de 11 a 16, que Paulo mostra esse aspecto, né, de sermos instrumentos nas mãos do Senhor, quando usa ali o corpo, né, como uma metáfora, né, para a questão do corpo de Cristo, né? Então, não só lá em Efésios, mas em outros lugares, Paulo coloca lá, a mão tem um propósito, a boca tem um propósito, o nariz tem um propósito, cada parte do corpo tem um propósito, cada um é importante para aquele propósito, né, que foi colocado ali no corpo. Nenhuma parte do corpo pode se rebelar em dizer, olha, como eu sou mão e não sou cabeça, então eu não quero ser do corpo. Não, cada um de nós tem uma razão de ser no corpo. E aí Paulo trouxe para nós ali em Efésios aquela visão, né, de ser este então o corpo de Cristo, a igreja. Então todos nós somos ferramentas ali, né? Somos parte deste corpo. Então cada um de nós tem uma função. Um prega, outro consola, o outro evangeliza, o outro faz uma ação social, o outro simplesmente silencioso ora, intercede, né? Coloca ali o seu ombro para que a pessoa possa chorar. O outro é aquele que vai dar sustentação, vai trazer uma palavra de esperança. Enfim, cada um de nós ali no corpo de Cristo vai ter uma função. Nenhuma destas funções ela é superior a uma qualquer. Já é porque é pastor, ele é mais, a função dele é bem mais importante do que o de ser um evangelista. Não. No corpo de Cristo, não. Né? Tudo ali no corpo de Cristo, em razão das funções, do dom que nós recebemos, tem o seu significado, tem a sua importância. Dentro do texto lá de Efésios, nós vimos aquele paradoxo, né, bíblico da diversidade e unidade. Há uma diversidade de ministérios, né, dentro de uma unidade que é o corpo de Cristo. Cada um de nós fazendo, né, e tudo isso de uma forma harmônica, conduzindo, né, o corpo de Cristo, que é a igreja, à glória e manifestando nessa glória que se manifesta através da igreja, manifestando a presença de um Deus soberano. Então, diversos dons, mas um só corpo. Diversos dons, um só Deus. Uma só fé, uma só esperança, um só Cristo, um só Espírito, um só batismo. Né? A gente viu tudo isso lá na sexta-feira. Tá? E lembrando, outra vez, né? Cada um de nós faz parte deste processo. Que processo, pastor? O processo deste plano de Deus que se desenrola desde lá a expulsão de Adão e Eva do paraíso até a segunda vinda de Jesus Cristo. Nós já presenciamos aí pela fé a primeira vinda dele, né? Alguns no passado tiveram o privilégio de presenciar a vinda de Jesus ali visualmente, olhando, tocando, percebendo, né? E nós pela fé. Portanto, pela fé também olhamos para o passado, né? Crendo nesta graça de Cristo e almejamos aí ter o privilégio de vê-lo no futuro, tá? Então, cada um de nós faz parte desse processo. Esse desenrolar desse plano de Deus ali é um desenrolar que nos leva a fazer a nossa parte ministerial, né? A desenvolver o nosso dom no reino de Deus, tá bom? Então isso é o que a gente viu na sexta-feira, só para deixar esta pequena lembrança para nós aí, né? Deus transforma a vida das pessoas à medida que pessoas levam sua palavra a outros. Aqui eu quero trabalhar essa segunda parte desta frase, né? Na medida que pessoas levam sua palavra a outros. A transformação, nós vamos ver isso, a transformação na vida de uma outra pessoa é pela palavra de Deus pregada. E às vezes a gente confunde um pouco as coisas, porque a gente pensa assim,
puxa, foi muito importante na vida daquela pessoa porque eu consolei, eu falei para ela ter fé, eu ajudei com que ela se levantasse, eu estive com ela nos momentos mais difíceis. Amém. Ótimo, que bom, você fez a sua parte nesse sentido. Mas entenda que é a pregação da palavra que a gente leva para esta pessoa que está precisando deste apoio, desta esperança, desta fé, é a pregação da palavra para aquele coração que vai transformar aquela vida. Então, as mudanças que Deus produz em nós estão, vamos dizer assim, diretamente ligados ao ministério da palavra. E o pastor não detém esse ministério. Como a gente viu lá em Efésios, todos nós temos que pregar a palavra de Deus. Só que a nossa cultura não pensa assim. Nosso jeito de ser não é desta forma, né? Seja nas igrejas, seja onde for, etc. e tal. Quantas vezes, como pastor, a gente já ouviu um membro chegando e falando para a gente: pastor, eu vou trazer uma pessoa aqui para você pregar a palavra, porque é o meu amigo, quem sabe ele aceita Jesus. Aí a gente pergunta: mas por que você não prega? Ah, mas você é o pastor da igreja, etc. e tal. Tá bom, ok, amém. Eu tenho, né, de Deus esta responsabilidade, sim. Mas a responsabilidade é nossa de pregar as boas novas do Evangelho. Então, este ministério é o que a gente chama de ministério pessoal, e no ministério pessoal nós devemos levar mais que um coração compassivo, muito mais do que a disposição de ouvir as pessoas, muito mais do que um compromisso de ajudar alguém e de carregar o fardo de alguém. Nós temos que levar as pessoas às verdades das Escrituras que transformam corações em meio a estas situações que nós declaramos aí, a esses relacionamentos quebrados, machucados, doloridos, etc. e tal. É a palavra que tem que ser pregada. Então veja que como instrumento de Deus para levar esta palavra, eu tenho uma responsabilidade muito grande de conhecer a palavra. O Deus desta palavra eu já conheço. Ele me converteu. Ele me tocou, eu sou uma nova criatura. Agora eu tenho que conhecer profundamente a palavra deste Deus. Ah, pastor, não precisa, porque há um versículo lá na Bíblia que diz que eu não devo me preocupar, né, de forma alguma sobre o que falar, o que dizer quando for levado diante das pessoas, porque o Espírito Santo falará através de mim. Ok, amém. Realmente, o Espírito Santo fala através de nós, mas isso não tira de nós a responsabilidade de conhecer a palavra de Deus. E você sabe, como eu sei, que às vezes na nossa igreja, né, de forma generalizada, tem muitos que não conhecem a palavra de Deus. E de carteirinha já estão na igreja há muito tempo. Tem gente que talvez, quando a gente fala assim, olha, vamos abrir lá o livro tal para ler, eu nunca li esse livro, é a primeira vez, vamos abrir lá o salmo tal. Ah, eu nunca li esse salmo. Então a gente tem que ler a palavra de Deus, temos que conhecer a palavra de Deus, porque é esta palavra que eu vou levar, é esta mensagem que eu vou levar. Às vezes a pessoa está lá machucada, dolorida, está lá precisando de uma ajuda, a pessoa está precisando ser ouvida, né? Ok, eu vou estar lá, sabiamente direcionado pelo Espírito Santo, para dar o meu ombro, né, para estender as mãos, para ajudar aquela pessoa, mas falando o quê? Falando da palavra de Deus, falando de um Deus verdadeiro, de um Deus que muda toda aquela situação, né? Por mais que eu conte para alguém a minha experiência pessoal, que mudou muita coisa na minha vida, ela não serve para mudar a vida de ninguém. Ela pode até dar um pouco de alento a certos corações, mas quando eu falo para aquela pessoa o que Jesus fez, quem é Jesus e por que ele fez aquilo, isso muda e muda significativamente a vida das pessoas. Então, ministério pessoal, toda vez que a gente fala nisso, ministério pessoal tem a ver com pessoas amando pessoas, mas de uma maneira que inclui levar a estas pessoas a palavra de Deus. Tá? Eu me lembro, muitos anos atrás, eu fui fazer uma visita lá em Arujá, para uma família que nos ligou, precisando dessa visita e tal. Aí chegamos lá, as pessoas estavam um pouco abatidas, tristes, etc. e tal. Conversamos, oramos, intercedemos e tal. E continuamos conversando, conversa vai, conversa vem, que de repente a pessoa levanta, a dona da casa lá, levanta e fala assim, pastor, tira uma palavra para nós. Achei interessante aquilo, né? Porque por mais que eu tenha ido, por mais que a minha presença lá, o pastor veio, alegrou o coração de todo mundo, né? Ou por mais que eu tenha orado, por mais que eu tenha escutado atentamente a dor, o sofrimento, acompanhado as necessidades deles, no final de tudo, o que eles falaram? Tira uma palavra para nós. Ou seja, abre a Bíblia Sagrada e lê para nós realmente alguma coisa. E eu vou dizer para vocês,
nós abrimos a palavra de Deus, a gente leu, ministrou ali ao coração deles, e eu ficaria muito feliz de saber, né, que nem se lembrem, né, que nem se lembrassem de que eu fui lá, mas que guardassem no coração a palavra que foi pregada. Então esse ministério que eu tenho, esse ministério que você tem, é sério. E é um ministério de bênção. Eu tenho que, em amor, chegar à vida dessas pessoas e falar da palavra de Deus, falar da Bíblia Sagrada, falar do amor dele, da graça dele, da misericórdia dele. É a boa nova do Evangelho, né? Então, a combinação da verdade poderosa no amor sacrificial, quem é que derramou esse amor sacrificial? Jesus Cristo, né? Então, a combinação da verdade poderosa, que é a palavra de Deus, no amor sacrificial, é o que Deus usa para transformar a vida das pessoas. Outra vez, volto a dizer, a minha vida foi transformada e a sua também. Devemos ser um exemplo para um e para outro, sem dúvida alguma. Mas na mensagem pregada, onde o objetivo é ver vidas sendo resgatadas aos pés do Senhor Jesus, nós temos que pregar a palavra da verdade e falar do amor de Jesus Cristo por nós. Falar daquele que realmente ali na cruz verteu o sangue dele e deu o seu corpo por cada um de nós, né? E lá em Efésios, quando a gente leu aquele trecho, né, exatamente este era o modelo que Paulo observou ali, né? A verdade de Deus deve ser pregada em amor. Olha para a situação de Jesus entre nós naquela época, naquele momento. Ele veio, né, e ele demonstrou que o amor do Pai por nós era tão grande, tão intenso, que ele enviou, né, a Jesus para que ele pudesse ali estar entre nós. E ali entre nós ele nos amou. E na oração de Jesus, ele mesmo fala, olha, eu não perdi nenhum dos que o Senhor me deu. Então o amor dele, né, por todos nós foi um amor todo zeloso, todo cuidadoso, todo sacrificial. E ele ministrou o que ali durante todo o período dele junto aos discípulos? A palavra do Pai. Né, derramando ali no coração de todos que ele, o Filho, né, era a esperança que o judeu aguardava, a esperança messiânica que o judeu estava aguardando, e que agora nele, na pessoa ali de Jesus, isso acontece. Né? Eu quero que você veja comigo o texto que está em Isaías 55, 13. Eu vou colocar aí para você acompanhar comigo, mas eu também vou dar um tempinho para que você possa procurar na sua Bíblia, porque vale a pena. Embora o texto esteja aí para você ler e tudo mais, não perca o hábito de estar folheando a Bíblia. É gostoso ver isto, né? As páginas, você meditando, olhando para aquelas letras, porque é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Né? Então dá uma pesquisada também, mexe lá, olha lá, vê o que está lá. Então Isaías 55, versículos de 10 a 13. Veja lá, olha só o que a palavra de Deus diz. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus, e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Vocês sairão com alegria e em paz serão guiados. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro, crescerá o cipreste, e em lugar da sarça, crescerá a murta. E isso será glória para o Senhor e sinal eterno que nunca, nunca se apagará. É um texto belíssimo na palavra do Senhor, que nos faz ter a segurança de que, mesmo eu sendo um débil instrumento, né, nas mãos dele, mesmo eu tendo limitações, mesmo eu sendo falho, mesmo em determinadas situações eu sendo rebelde, até mesmo de querer levar a palavra, de pregar a palavra, quando eu cedo à vontade do Pai e quero ser esse instrumento para levar a palavra de Deus que sai da minha boca não vai voltar vazia. É Deus falando através de cada um de nós. Lembre-se que em Jesus Cristo nós temos o sacerdócio real. Então ele nos usa para levar esta mensagem de salvação. É bênção. Tá? E essa palavra vai fazer o quê? Olha o que o versículo 11 está dizendo. Essa palavra não vai voltar vazia, então há fruto. Às vezes a maneira da gente pensar em frutos é diferente daquilo que o Espírito Santo está determinando. Né?
A gente pensa em fruto só, às vezes, tão só unicamente em termos de quantidade de pessoas, quantos aceitaram, etc. e tal. Mas o Senhor tem a sua maneira própria, como Deus que Ele é, de mostrar a cada um de nós no decorrer do ministério que fruto é este. Mas fruto vai ter, com certeza. Posso não recolher o fruto, posso não ver o fruto nas minhas mãos, mas se eu sair semeando, alguém vai vir atrás colhendo aquilo que foi semeado. Essa é a promessa de Deus para nós, né? Então a palavra de Deus não volta vazia, ela vai produzir alguma coisa. Eu falei lá de Jesus para o meu amigo, mas não sei se adiantou não, porque até agora já se passaram aí 2, 3 anos e nada. Calma, o tempo é de Deus, não é nosso, né? Eu só sou um instrumento, eu preguei, eu fui usado, eu aceitei, eu fui lá, eu consolei, eu orei, eu estou realmente fazendo isso, continuo fazendo isso, então no devido tempo ela vai dar o fruto. O versículo continua e mostra isso, né? A palavra não voltará vazia, mas fará o que me apraz e prosperará. Prosperará naquilo que designei. Quer dizer, a palavra pronunciada dos nossos lábios, que é a palavra de Deus que sai da nossa boca profética, né? Essa palavra de Deus vai fazer aquilo que Deus determinou. Aquilo que o Espírito Santo realmente, através de nós, está querendo. Não é o que eu quero, como quero. Não é do meu jeito, do meu modo, né? Mas é do modo como o Espírito Santo de Deus está mostrando ali. Tá bom? Esse é o texto, dá mais uma lida lá com calma, mas eu quero continuar falando um pouquinho mais dele, né? Para você entender a aplicação daquele texto para nós como instrumentos nas mãos do Redentor. Quando nós levamos a palavra de Deus às pessoas, tá? Vidas brotarão em uma nova beleza de caráter e em uma nova vida. Todos nós sabemos disso. A palavra do Senhor diz que todo aquele que o aceitou como único Senhor e Salvador é uma nova criatura. Ou seja, zerou aquilo que era passado, o pecado já não tem mais domínio sobre nós nascemos novamente, né? Somos uma nova criatura. E foi através do quê? Da palavra que foi derramada sobre a nossa vida, da palavra que foi pregada, que foi semeada aos nossos corações. Então, eu continuando fazendo aquilo que alguém no passado fez e chegou até mim, né, vai ser bênção para a vida de alguém. Portanto, a palavra de Deus muda as pessoas de uma forma radical. Agora, eu ouvir, eu aconselhar, eu chegar lá e falar, olha, fica firme, tá? Vai dar tudo certo, olha, levanta a cabeça, isso passa, não sei o que lá, olha, eu já passei por uma situação pior do que a sua e consegui me reerguer, etc e tal. Isso não muda radicalmente a vida de ninguém. Agora, quando eu falo o que Deus faz, quando eu falo do amor de Jesus, quando eu falo da graça de Jesus, quando eu falo da salvação que só Ele pode nos dar e do gozo que é experimentar isso, então o Espírito Santo de Deus ali, ao agir, vai tocar aquela vida e aquela vida vai mudar de forma radical. Né? E a palavra de Deus muda o que toca, né? Produzindo beleza e fruto nas vidas, né, das pessoas. Essas mudanças indicam duas realidades, a saber, a primeira delas aí, né? E está lá nesse texto que a gente viu de Isaías, né? Nós somos filhos da promessa, eu e você. Quer dizer, como filhos do Senhor, nós recebendo a unção do Evangelho, recebendo a pregação do Evangelho e tendo o posicionamento, convertido aí pelo Santo Espírito, né, pelo sangue de Jesus sobre a nossa vida, isso confirma a promessa que nos foi dada, né? Que Ele prometeu que haveria de estar conosco e nos abençoar. Desde Adão, desde a expulsão de Adão e Eva do paraíso. Essa promessa se confirma na pessoa de Cristo. Houve a esperança messiânica lá, a vinda de Jesus foi pronunciada desde lá o proto-evangelho que a gente viu em Gênesis, né? Isso continuou até os dias do nascimento de Jesus, do seu ministério, da sua morte, da sua ressurreição, a sua ascensão aos céus, e agora estamos aguardando pela fé a sua segunda vinda. Então essa promessa se cumpriu. Então eu sou filho de Deus. E foi pela palavra, né, que trouxe essa realidade para mim. A palavra também, a gente viu num texto de Isaías, manifesta a glória de Deus. Você viu lá que flores e frutos, né, que a chuva produziu, apontam para quê? Para a glória de Deus. Porque foi Deus quem derramou abundantemente, né, a chuva e a neve ali sobre aquele campo. E quando os frutos lá brotaram, as flores brotaram, tudo floresceu de uma forma maravilhosa, o que aquilo tudo enaltece? Deus presente. Então imagina que quando você é usado por Deus para levar a mensagem
do Senhor e pregar a mensagem do Senhor, e que vidas são trazidas rendidas aos pés do Senhor Jesus, né? Toda a glória destes frutos é manifesto, né? E é levado, conduzido cativamente à presença do Rei Jesus, tá? Por cada um de nós. Então aí nesse texto de Isaías, a gente observa que a água da chuva, né? Da água da chuva de Deus, molha as raízes do coração e a vida da pessoa brota produzindo novos frutos. Eu diria para você que esse é o método de Deus, a esperança e a obra do seu reino. É assim que Deus faz. Ele nos usa para derramar a palavra dele, a palavra da salvação ao coração de outras pessoas, né? E esse texto também de Isaías nos mostra, nos diz, melhor dizendo, que assim como a chuva e a neve não falham, né, em nutrir a terra, assim a palavra da promessa de Deus não falha em levar o seu povo à riqueza e à plenitude da vida eterna. Lembra que a gente viu lá no texto, né? A chuva desce, a neve desce, e enquanto não rega, enquanto não abençoa, enquanto não molha todo o campo, não volta aos céus, né? Então assim a palavra do Senhor para nós, e ela não falha. A palavra de Deus vem, nos abençoa, e enquanto não estamos ali encharcados da plenitude da palavra de Deus, né, chafurdados realmente na promessa de Deus, na presença do Espírito Santo de Deus em nós, tá? Enquanto não estivermos ali, jamais seremos abençoados, mas enquanto estamos, seremos. E aí vamos experimentar toda essa, pela fé, toda a riqueza e a plenitude da glória que está prometida a cada um de nós. Queridos, a palavra de Deus não apenas descreve esse futuro glorioso da relva que floresce, de tudo que acontece de forma maravilhosa, milagrosa. A palavra de Deus é o meio escolhido por Deus para criar este futuro. E na igreja odierna, a gente está esquecendo isso. A gente se esquece facilmente disso. A gente usa de diversos subterfúgios para tentar resolver a vida de muita gente e a gente se esquece que Deus usa a pregação da palavra dele para chegar ao coração de outras pessoas. Haja visto um exemplo aqui, né, para que a gente possa pensar nisto, né? Quantas vezes você já não deve ter ouvido alguém falar assim dentro das sociedades internas, dos ministérios, etc e tal, das atividades que a gente faz. Vamos fazer um trabalho assim, uma confraternização assim, vamos fazer um mutirão, vamos fazer um churrasco, vamos fazer algo do gênero para arrebanhar pessoas para Jesus. Aí vem aquele monte de gente, participa das festas, etc e tal. A gente fica ali, conversa, distribui um folheto, sorri e tal. Com alguns a gente fica mais próximo para tentar ajudar, aquela coisa toda. Mas tudo aquilo é em vão se a palavra de Deus não é pregada. Perceba que não está errado você querer desenvolver um ministério, ali um mutirão de limpeza, convidando pessoas, um bazar para que as pessoas venham, um churrasco, um café da manhã, né? Levar uma cestinha básica ali para as pessoas que estão com necessidades, etc. e tal, com relação à alimentação e tal. Não é errado, de maneira alguma, a Bíblia fala também sobre isso. Mas a palavra de Deus tem que ser o carro-chefe deste ministério. Ao levar um folheto, eu tenho que falar de Jesus. Ao convidar uma pessoa para vir para a noite da pizza na minha igreja, olha, eu tenho um convite aqui para a noite da pizza, mas eu gostaria de falar o seguinte: eu vou estar feliz se você for lá, mas muito mais feliz se você me ouvir aqui por uns 2 minutinhos, que eu tenho algo maravilhoso para te falar, que Jesus é Senhor da sua vida. Então é muito importante a gente ter essa visão, né? E o propósito dessa série de estudos é a gente começar a amadurecer isso em nosso coração, né? Isaías, lá o texto que a gente leu, Isaías 55, eu diria que deve ser então uma fonte de esperança para todos nós, para mim, para você, que desejamos aí ser instrumentos eficientes nas mãos do Redentor. Então, quando eu olho para aquele texto e vejo que aquela bênção sendo derramada vai produzir o que tem que ser produzido, e Deus fala e ela não voltará vazia, e tudo que eu determinei ela vai fazer, e Deus já determinou isso antes da criação do universo, então, meu querido, isso traz para mim uma esperança muito grande. E traz uma tranquilidade, um conforto, porque ao pregar a palavra, eu sei que não depende de mim a conversão. Depende do Redentor, de Cristo Jesus. É Ele quem vai agir naquele coração. Então não haverá o que para mim?
frustração. Não haverá. Eu me lembro que em tempos passados, como seminarista, às vezes a gente ficava se comparando com outros seminaristas no sentido de ver assim, para quantas pessoas eu falei de Jesus? Você falou para 10, falou para 15? Falei. E quantos aceitaram? 2 tomaram posicionamento. Aí um outro se estufava todo, né, como um pavão e dizia assim, eu falei para 10 e 7 tomaram posicionamento. A gente ficava se comparando essas coisas. Isso é carnal, isso não tem nada a ver com aquilo que o Espírito Santo de Deus está fazendo nas nossas vidas. Né? Então, eu não vou ficar frustrado, porque a mensagem que eu estou pregando é verdadeira, é bíblica, quem vai agir é o Espírito Santo, e eu ainda fico até satisfeito e com esperança, porque eu fui um instrumento correto nas mãos do Senhor. Olha que bênção. Né? Então, eu concluo dizendo para você o seguinte, que é isso para a gente pensar daqui até quarta-feira, quando novamente, se Deus assim o permitir, estivermos juntos. Né? A questão, portanto, é esta. Qual a melhor maneira de ministrar biblicamente a uma pessoa? De chegar para uma pessoa, seja ela quem for. Qual a melhor maneira de chegar àquela pessoa e poder falar de Jesus para ela? E como é que eu e você podemos levar o poder da palavra de Deus, das Escrituras, para a vida daquela pessoa? Eu já sei, para mim a palavra é poderosa. Você viu? Lendo o texto, lendo a palavra de Deus, lendo os versículos, o nosso coração já não é confortado. Né? Que Deus está presente, que Deus não desampara, que Deus dá paz, derrama tranquilidade. Então pronto, amém. Então como é que eu posso levar isto, né, para o coração de uma outra pessoa? Eu diria para você que responder com sabedoria estas questões será conclusivo para um ministério que agrade o coração do Pai. Tá bom? Amém? Então espero que a gente pense um pouquinho nessas duas questões finais e aí na próxima oportunidade, na quarta-feira que vem agora, no mesmo horário aí, a gente vai estar compartilhando um pouquinho mais. Ainda tem alguns minutinhos, deixa eu orar aqui com você e agradecer por sua vida, por sua presença, mais uma vez pelo seu prestígio aí durante este momento. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus pela palavra que o Senhor destila dos céus sobre a nossa vida. Senhor, é um banquete. Nós nos deliciamos com ela. Pai, eu tenho comigo, Senhor, que a leitura da tua palavra, só a leitura dela, por ela mesma, como ela é, basta-nos. Como ela é tremendamente poderosa, como ela é maravilhosa para a nossa vida, Senhor. Obrigado porque a tua palavra conforta, a tua palavra abre os nossos olhos, a tua palavra ilumina, Senhor, por onde andamos, a tua palavra, Senhor, nos fortalece, a tua palavra tem sido uma espada em nossas mãos para investir, ó Deus, contra as ciladas do inimigo e do mundo que constantemente caem sobre nós. A tua palavra, Senhor, tem nos dado esperança. A tua palavra, Deus, tem sido um poder em nossas vidas, de tal forma que o nosso coração não se contém no desejo, Pai, de estar falando, anunciando, dizendo o que Jesus fez, quem Ele é, o seu amor por nós, a sua graça por nós, o seu perdão por cada um de nós. Então, Deus, nos encha realmente da tua palavra. Queremos estar com o nosso coração transbordando da tua palavra. Nós aprendemos pela tua palavra que a boca fala do que o coração está cheio. Então, ó Deus, que o meu coração, o nosso coração, esteja na plenitude da tua palavra, para que no abrir dos nossos lábios as pessoas possam ouvir quão maravilhoso o Senhor é. Um Deus tremendo, um Deus poderoso. Eu quero agradecer pela vida de cada irmão e irmã, de cada família, Deus, aqui nesta noite. Derrama da tua unção, continua ministrando a estes corações e que a tua palavra, Deus, possa continuar tratando a cada um de nós. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém.